Galera, hoje estamos aqui para falar do episódio 2 de Jujutsu Kaisen. Lembrando que o canal está a um passo de alcançar os 300 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito e quiser que eu continue trazendo vídeos semanais do anime de Jujutsu Kaisen, não deixe de se inscrever para assim eu ficar sabendo, beleza, galera? Agora vamos lá falar desse episódio 2 que começa já com o Itadori prestes a ser exorcizado. O Fushiguro, ele se viu sem alternativa naquele momento e achou melhor tentar exorcizar o cara, só que antes dele ter a oportunidade disso acontecer, aparece o Gojo para resolver a situação. E todo o episódio, não só o começo do episódio, mas vários momentos do episódio serviram para hypar muito esse personagem, e eu tô muito curioso para tentar entender por que exatamente, porque o hype que foi dado em cima desse sujeito é ainda maior do que o hype dado em cima do próprio Sukuna, que seria, né, o principal vilão a princípio, né, desse anime até então, pelo menos apresentado até agora. Então, qual é o propósito exatamente, né? Essa é a pergunta que eu fico. Qual é o propósito exatamente da história? Ao mesmo tempo que a história precisa hypar o perigo que é esse demônio, ele ressurgir, por exemplo, ou ele assumir o corpo, por exemplo, do Itadori, e assim ele começar a comer, reganhar os poderes novamente dele, né? E o perigo que isso seria para o mundo, ao mesmo tempo que você tem outro personagem, que seria do lado dos mocinhos, que consegue superar o poder desse vilão, né? Até mais pra frente no episódio é perguntado se o Sukuna ele tivesse no auge, se ainda assim o Gojo ele seria suficiente, ele seria capaz de derrotar o Sukuna. E ele disse que sim, que daria uma canseira, né? Mas sim, ele ainda é mais forte. Então, cadê o senso de urgência nisso? É pra a gente começar a suspeitar desse personagem ou não? Ele realmente é um personagem do bem mesmo até o fim? E a gente não precisa se preocupar tanto assim com a figura do vilão que, caso ele acabe recuperando os poderes, isso não vai ser um problema no fim das contas. Então ainda tô me perguntando qual é o propósito disso tudo, mas ele no começo do episódio aparece e dá uma encarada, mas uma encarada muito peculiar no Itadori bem de pertinho. Eu olhei aquele, eu pausei aquela cena e falei assim, peraí, mano. Não precisa chegar tão perto assim pra falar ou pra me analisar, pode me analisar um pouquinho mais de longe. Mas ele decide querer tirar um X1 sem perder a amizade por 10 segundos, né? Ele pede pro Itadori se transformar no Sukuna também como uma forma de teste para saber se valia a pena, se o cara ele conseguiria voltar à forma humana, ele conseguiria controlar o próprio corpo mesmo sendo possuído pelo Sukuna, mas ao mesmo tempo que ele estava fazendo esse teste, ele também queria, né? Serve narrativamente para ele também se exibir ali, não só pro próprio cara com quem ele estava enfrentando, mas também pro aluno dele, né? Ele não podia fazer feio, a personalidade dele meio que já entrega isso, então faz sentido ele querer se exibir um pouco ali, né? Ele é meio que um personagem que se acha um pouco. E a luta deles dois começa e assim a gente tem um show de animação que infelizmente durou pouco tempo, mas pelo menos o pouco momento que a gente teve no começo desse episódio, só nesse pequeno momento, só nesses 10 segundos de batalha, já foram incríveis, cara. A coreografia foi muito maneira e a animação tá extremamente fluida, extremamente detalhada e isso é muito positivo. Tô muito animado com esse anime também por conta disso. E depois da luta acabar, o Gojo ele decide levar o Itadori para um interrogatório particular ali, né? Só eles dois, e explicar a situação e dar duas alternativas muito simples para ele. Olha só, você pode escolher ser executado agora, que é o que o pessoal do alto escalão quer também, porque eles são um bando de cagões e por isso, né, seria muito mais fácil eliminar você agora, ou a gente tenta usar isso ao nosso favor, fazendo com que você também absorva os outros dedos do Sukuna e assim, no fim, a gente também te mate. Ou seja, ou você morre agora, ou você cumpre um papel social e morre depois. Então, se você escolher morrer depois, pelo menos dessa forma você já tem um tempo aí para se acostumar com a ideia, né? E ele decide, obviamente, né, já que como não teve opção naquele momento, escolher a segunda opção. Que, aliás, ele leva até numa forma assim bem de boa, né? Você vê que é bem um shonenzão, bem, beleza, no fim eu vou acabar morrendo, tudo bem, né? E segue a vida, vai lá conhecer a escolinha nova. Mas é explicado no meio desse interrogatório, né, que o Sukuna ele possui 20 dedos e a gente tem uma pergunta muito engraçada do Itadori. Ah, então são os dedos da mão e dos pés que também contam? Não. É que ele tem 4 braços mesmo. E eu fiquei me perguntando por que exatamente os dedos, sabe? O demônio ele se desfez em vários dedos, tipo, o corpo do cara, o corpo do demônio não poderia ser derrotado, ele morreu, mas no fim ele se transformou em 20 dedos? E antes do Itadori ele finalmente ir até a escola de exorcismo, a gente tem o finalzinho desse arco de introdução do anime, que é o Itadori ele se despedindo ali, né, do seu avô, dos restos mortais
do seu avô, que aparentemente foi cremado, e ele também visitando a amiga dele no hospital, né? O amigo que também estava lá internado, então ele meio que tem ali uma despedida, né? Acontece uma despedida e finalmente a gente tem essa virada de chave para o protagonista ele finalmente entrar num mundo completamente novo, que é conhecer a escola de exorcismo. E que escola, que arquitetura linda, tradicional japonesa, com vários takes que o anime mostrou num cenário incrível, cara. Se fosse pra ficar mais perfeito do que já tava, só se fosse realmente mostrando o protagonista ele indo, caminhando entre a escola pra gente ter essa visão um pouco mais de primeira pessoa, sabe? Pra gente ter um pouco mais da dimensão de como é andar por aquele lugar, mas só pelo que foi mostrado já é algo incrível, sabe? Os shots, mesmo que sejam meio estáticos, ainda assim estavam perfeitos. E além disso, essa possessão do Sukuna no corpo do Itadori é tratado muitas das vezes de forma cômica, né? Como um alíviozinho cômico quando a boca do Sukuna aparece na mão dele ou no rosto dele também, né? Do Itadori, e meio que lembra muito claramente o Parasite, né? Aquele anime Parasite onde a gente teve o Shinichi, que ele tinha aquela mãozinha com quem ele se comunicava, né? Que a princípio era algo extremamente perigoso, extremamente sério, que ele ficou desesperado, mas que no fim das contas acabou rolando ali uma interação quase que cômica entre os dois. E o Itadori ele precisa passar por um teste de admissão diretamente com o diretor da escola de exorcismo. Confesso que no primeiro vídeo que eu fiz falando de Jujutsu, quando eu disse que li os 10 primeiros ou os 15 primeiros capítulos desse mangá, eu senti que esse teste me pareceu meio artificial, porque a primeira impressão que eu tive era que era só uma criação de expectativa falsa para dizer que ele não seria aprovado na escola, que obviamente ele no fim das contas ele vai ser aprovado. Eu senti um pouco dessa artificialidade, mas que no anime agora, por mais que também eu já soubesse, eu não senti tanto assim. Eu senti que as coisas aconteceram de forma um pouquinho mais orgânica. Eu não sei se foi questão da própria direção do anime que fez fazendo a cena ficar um pouco mais fluida, um pouco mais natural, mas eu consegui ligar um pouco a chave, né, da suspensão de descrença que chama pra dizer, ah não, realmente podia ser que ele realmente não fosse aprovado ali na escola, caso o que foi testado ali nele, né, que é a determinação, que é a motivação do personagem. É basicamente o ponto de partida que todo aluno ele tem que passar por ali, né? Se você quer entrar na escola, qual é a sua motivação? Por que você quer estar aqui? Quando você vai numa entrevista de emprego, qual é a sua motivação de ir numa entrevista de emprego? É simplesmente ganhar dinheiro? É simplesmente porque alguém falou pra você ir? Como foi o caso do Itadori, né? Alguém falou pra ele ir lá. Então o diretor ele queria forçar que o protagonista ele tivesse uma motivação própria, que ele fosse ativo na decisão do porquê ele estava ali, porque a princípio ele até poderia ter sido influenciado também pelo avô dele e assim ele tivesse seguindo uma vida que, ah, tá bom, meu avô falou para eu fazer isso, então eu vou fazer, mas não. O que ele quer é uma pessoa que tenha atitude, que tenha iniciativa, que tenha motivações próprias, e isso é muito importante, principalmente porque ele agora está sendo introduzido no mundo que exige muito disso, né? Eles vão estar em situações de vida ou morte que os personagens eles vão ter que ter pulso firme, né? Se ele não tem pulso firme nem para dizer qual é a motivação dele, de onde vem a motivação dele, imagina você ter pulso firme na hora em que você está prestes a morrer ou que você está vendo algum amigo prestes a morrer. Então é o ponto de partida inicial que o diretor ele queria testar no Itadori. E o episódio termina introduzindo uma personagem nova, que a gente não sabe ainda quem é exatamente, e somado a isso tem também um encerramento incrível. Eu adorei a música de encerramento desse anime. Eu não sei vocês, mas eu curti essa vibe da música de encerramento, assim, bem mais tranquilinha, bem mais popzinha, muito linda, muito gostosinha de se ouvir. Galera, quem não é inscrito, mais uma vez lembrando para se inscrever no canal para acompanhar os vídeos semanais que eu pretendo fazer aqui do anime de Jujutsu Kaisen e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!